quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. Que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Saudamos a todos com a paz de Jesus. É tão bom estarmos aqui, na presença do Senhor, neste santo dia, com amigos queridos, com irmãos nossos, para adorarmos o nosso Deus, estudarmos a sua palavra. É interessante o que é uma igreja e o que é um sermão. A igreja é um lugar onde várias pessoas se reúnem, deixando suas casas, investindo tempo para virem até aqui e se assentam na frente de um púlpito como este para ouvir alguém falar. E se for só um ser humano falando, não faz sentido. Precisamos que Deus fale. E para que Deus fale, nós precisamos nos entregar nas mãos dEle e deixar que Ele fale. Não o que agrada, mas o que precisa ser falado. Portanto, irmãos, antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, eu quero orar mais uma vez. Hoje à tarde, às 6 horas, nós vamos dar continuidade. Eu penso que os que vieram ontem, voltaram hoje e gostaram do tema de ontem. Foi bem intrigante o tema de ontem. Já 2 pessoas me procuraram aqui, eu preciso conversar com o senhor em particular sobre o tema de ontem. 2 pessoas aqui já me pediram. É porque realmente... Se há que quem veio ontem, hoje e agora à tarde concorre um tablet. É um tablet. Serginho vai estar anotando os nomes de quem veio à tarde. Tá certo. Então quem veio ontem, hoje e à tarde, concorre a um tablet. Quem não veio, concorre a um tablet. Queridos, hoje às 6, será que você não tem tempo para Deus às 6? Ó Senhor, meu tempo disponível é só às 11 da manhã. Será que você discrimina desta forma? Deus está convidando você para as 6 horas. Nós vamos abrir agora, não estará aberto para perguntas. Sermão nunca está aberto para perguntas. Mas à tarde não será um sermão, será para discutirmos. Nós vamos apresentar uma palestra e depois vamos abrir para perguntas, como ontem abrimos. Então ontem nós ficamos aqui mais de 1 hora gravando, porque tivemos várias perguntas. E à tarde vamos ter várias perguntas também. Mas agora é um sermão que Deus vai falar ao seu coração através da palavra dele. Nós queremos orar nesse momento. Vamos fechar os olhos para isso. Pai querido, estamos aqui na tua presença, louvando o teu nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor. Adorando-te como nosso Pai, Criador e Salvador. Obrigado pela salvação em Jesus. Obrigado porque o Espírito Santo nos trouxe aqui. E obrigado pela mensagem que o Senhor está nos dando. Derrama sobre nós o Espírito Santo, para que o teu nome seja unicamente exaltado e adorado. Em nome de Jesus pedimos. Amém. O título do sermão de hoje nasceu de uma conversa, de um diálogo com amigos que nesta semana estavam visitando aqui a Flórida, amigos nossos lá de Connecticut, e na conversa surgiu esse título, nasceu esse título na nossa mente do diálogo: quando o incomum acontece. Quando o incomum acontece, o que você faz? Quando o incomum acontece, você segue em frente como se fosse comum? Ou você para e raciocina, e analisa, e faz decisões? Porque quando o incomum acontece, Deus está falando.
Deus fala através das coisas comuns também, mas muito mais através de coisas incomuns que Ele permite intencionalmente para chamar a atenção e sacudir o povo de Deus na terra, para despertar o povo da letargia. Eu convido você para que abra a Bíblia agora em Mateus capítulo 16. Capítulo 16, vamos ler os versos 1 até o 3. Capítulo 16 e os versos 1 até o 3. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal no céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Sinais dos tempos. Este é o ponto. Deus nos dá sinais dos tempos. E na correria da vida, nós esquecemos de prestar atenção nos sinais dos tempos. E vivemos como todo mundo vive, porque o todo mundo não presta atenção nos sinais dos tempos. Em Apocalipse capítulo 3, verso 18, diz que para podermos entender e ver os sinais dos tempos, nós precisamos ter algo especial. Apocalipse 3, verso 18. Vejam qual é o conselho que Jesus nos dá. Apocalipse 3, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Mas se eu não ungir os meus olhos com o colírio do Espírito Santo, quer dizer que eu não vou ver? Vou ver, mas não vou perceber. A percepção espiritual é dada somente para quem tem olhos ungidos pelo Espírito Santo, o colírio do Espírito Santo. Então você vai discernir os sinais dos tempos. O principal problema do povo que vivia nos dias de Noé, os antediluvianos, é que eles tinham olhos para ver, mas não viam, não percebiam. Porque a Bíblia diz que Noé entrou na arca e eles não o perceberam. Como pode ser isso? Como pode ser isso? O incomum estava acontecendo e o povo antediluviano não percebeu. Quem não tem olhos ungidos pelo Espírito Santo não vê as coisas, não percebe as coisas incomuns acontecendo. Era o primeiro navio na face da terra. Nunca tinham construído nenhum navio. Era o primeiro. Uma coisa incomum. Quando Noé começou a falar sobre um dilúvio, uma coisa incomum, porque nem chover chovia. Se nem chover chovia antes do dilúvio, muito menos um torrencial, como poderia ser chamado de dilúvio universal. Era uma coisa incomum. Mas o povo dos tempos de Noé não prestou atenção, não percebeu. Os animais saíram da floresta e vieram de 2 em 2. Isso era uma coisa comum? Não. Incomum. Como os animais saem da floresta de 2 em 2 em ordem e entram na arca como que guiados por um anjo? Uma coisa incomum. E será que o povo não viu? Viu? Será que o povo percebeu o que estava acontecendo? Perceber é mais do que ver, irmãos. Perceber é mais do que ver. Jesus disse em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, verso 38 e 39. Mateus capítulo 24 e os versos 38 e 39. Aqui lemos: portanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Está claro isso?
Noé entrou com a família toda, depois dos animais, e não o perceberam, até que veio o dilúvio. Quando é que eles perceberam algo estranho e diferente? Quando os primeiros pingos, as primeiras gotas começaram a cair. Aí caiu a ficha. Tarde demais. Tarde demais. Muitos, para não dizer a maioria esmagadora da humanidade, só perceberá a volta de Jesus quando a nuvem trazendo o nosso amado Salvador aparecer no céu. Mas então será o quê? Tarde demais. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Marido não pode levar a esposa para o céu, nem vice-versa. Cada um toma uma decisão ao lado de Jesus, individual. Cada um responde por si. Estando duas moendo no moinho, uma será levada, a outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos a hora, nem o dia. Mas será que Deus não nos deu a conhecer o tempo? Noé não sabia o dia, a hora do dilúvio, mas Noé conhecia o tempo do dilúvio, porque ele preparou a arca e terminou-a. Ele viu os animais entrando e Deus mandou que ele também entrasse. Ele entendia que era chegado o tempo do dilúvio, mas ele não sabia ainda o dia, a hora do dilúvio. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Nós não sabemos o dia, a hora. Mas será que Deus não nos deu sinais que nos mostram, sinais incomuns que nos mostram que é chegado o tempo da volta de Jesus? Deus nos deu estes sinais, chamados sinais dos tempos. Mas precisamos de olhos ungidos pelo colírio do Espírito Santo para entendermos os sinais. E o verso 44 diz: por isso estai vós apercebidos. É mais do que ver, é estar apercebido. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quando o incomum acontece, o que você faz? Segue em frente? Muitos tropeçam na verdade, se levantam, tiram a poeira e continuam o caminho, como se tivessem tropeçado em uma pedra qualquer. Não, eles tropeçaram na verdade. Quantos se encontraram com Jesus e fizeram de conta que Jesus era um ser comum? Jesus não era um ser comum. Ele era o Messias. Poucos perceberam que Jesus era o Messias. Existem duas afirmações que devem ser consideradas com seriedade pelo povo de Deus hoje. Uma afirmação descreve a situação do mundo, e a outra descreve a situação da igreja. E eu quero ler para vocês esta citação que foi escrita no ano de 1903. 2014 para 1903 é um bocado de anos. Mas vocês vão ver esta citação descrevendo a situação do mundo no tempo da volta de Jesus. Diz assim: ao mesmo tempo, a anarquia procura varrer todas as leis. O que você vê hoje? Anarquia. Quem está vendo o que está acontecendo em Ferguson? Anarquia. Os protestos mundiais, anarquia. Procura varrer todas as leis, não somente as leis divinas, mas também as humanas. A centralização da riqueza e do poder na mão de poucos, poucos ricos. Muita fome, muita miséria, porque poucos desfrutam, poucos retêm a riqueza do mundo. Vastas coligações para enriquecerem os poucos que nelas tomam parte, à expensa de muitos. Muitos pobres para que existam poucos ricos. As combinações entre as classes pobres para a defesa dos seus interesses. O que é isso? Os sindicatos. Os pobres brigando, literalmente, pelos seus direitos. O espírito de desassossego,
tumulto e matança, a disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa de 1780. O mesmo espírito, queridos. Tudo propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França. Aboliram a religião naquele tempo, fecharam as igrejas, destronaram Deus, aboliram a semana de 7 dias, queimaram a Bíblia e carregaram pelas ruas de Paris uma prostituta, chamando-a de a deusa da razão. E ela foi entronizada na igreja de Notre Dame. Isto também ocorreria no tempo do fim. Exaltação do Deus da razão. Agora vamos ler uma citação feita no livro Grande Conflito, no ano de 1858. Mais antiga esta situação. 1858 foi feita com relação à situação da igreja no tempo do fim. Quando professa o povo de Deus se estiver unindo com o mundo. Será que o povo de Deus hoje está se unindo com o mundo? Bastante. Bastante. Em que sentido? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quando professa o povo de Deus se estiver unindo com o mundo, vivendo como vivem os do mundo. Será que o povo de Deus hoje está vivendo como vivem os do mundo? Sim. Vestindo igual, compram nas mesmas lojas as mesmas roupas, que não cobrem o corpo, mas mostram o corpo. Comem nos mesmos restaurantes, nas mesmas lanchonetes, comendo as mesmas carnes com sangue, bebendo as mesmas bebidas, os mesmos refrigerantes. Que diferença há hoje entre o povo de Deus no vestir, no comer, no adorar, no estilo do culto? O estilo formal e sério dos cultos perderam o sentido. Membros da igreja estão apavorados, dizendo: pastor, o que vai acontecer? Eu não aguento mais. Porque agora é um novo estilo de barulho, muita movimentação, muito ritmo. E sermões rasos que não se aprofundam, sermões só na base do paz e amor, nada de profecia, porque não tem como pregar profecia sem falar do anticristo, não tem como pregar profecia sem falar do anticristo, e hoje os sermões não querem tocar neste assunto do anticristo, melhor deixar para lá. Aqui está dizendo, irmãos, quando professa o povo de Deus se estiver unindo com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles gozando de prazeres proibidos. Quais são os prazeres do mundo? Os prazeres da pornografia. Não é pouca pornografia, irmãos, praticada pelo povo de Deus, não é pouca. Não é pouca pornografia praticada por pastores, não é pouca. Num concílio de pastores evangélicos, num hotel, no final do concílio, o gerente do hotel afirmou: nunca acessaram tanto sites pornográficos neste hotel como durante esta semana. Queridos, aqueles que deveriam ser o ouro da terra estão enferrujando. Quando o ouro começa a enferrujar, que dizer da prata? Que dizer do ferro? Se o ouro, que é o ministério ungido pelo Espírito Santo, nós deveríamos ser o ouro. Mas se o ouro está sendo carcomido pela ferrugem, o que resta? Quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja. Queridos, o que eu estou lendo foi escrito em 1858. O luxo do mundo se tornar o luxo da igreja. Carro zero, igrejas pomposas,
pomposas. No começo da igreja cristã, nos primeiros séculos, nem prédio existia. A igreja adorava em casas de família. Somente no quarto século, quando Constantino o Grande se tornou o imperador de Roma e se converteu para o cristianismo, sua mamãe Helena, rainha Helena, começou a construir igrejas cristãs. Até ali não existiam igrejas cristãs, existiam casas familiares, pequenos grupos. Mas ali começou a apostasia do povo de Deus no quarto século. E ali a igreja cristã começou a ter mais do que igreja, começou a ter templos. Mais do que templos, começou a ter catedrais. E nós hoje, na igreja adventista, quando começamos tão pobres, eu estou lendo o livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, contando a vida dos pioneiros, eu choro literalmente, irmãos, da pobreza. Da pobreza. Como Tiago White lutou, quebrando pedra, cortando árvores com seu machado, para ganhar 50 cents de dólar num dia. 50 cents de dólar num dia. E ele usava para imprimir folhetos. Como ele caminhava 13 quilômetros de Rock Hill, em Connecticut, ia até Middletown, em Connecticut, levando os folhetos para serem impressos, fazendo 13 quilômetros a pé para ir, 13 quilômetros a pé para voltar. E orando sobre aqueles folhetinhos. Orando para que Deus mostrasse nomes de pessoas para quem eles deveriam mandar. Como a nossa igreja começou tão humilde, em casas tão pobres. Estive visitando agora em Battle Creek, a casa onde Tiago White e Ellen White moraram durante o tempo em que ela teve a visão do grande conflito. Queridos, você quando entra na casa já está saindo dela, é tão pequena. O quarto pequenininho, tudo muito simples, tudo muito humilde. Mas, queridos, chegaria o tempo em que a igreja entraria no luxo como o mundo. E começaríamos a investir em catedrais. Hoje nós não temos. Hoje a missão hoje está sendo construir catedrais nas grandes cidades. Verdadeiras catedrais. Para 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. A ênfase nossa está voltada para o luxo. Quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja, volto a ler. Quando os sinos para os casamentos estiverem a tocar, e os casamentos nos fazem corar de vergonha. Porque no dia do casamento as pessoas esquecem Jesus, esquecem que são cristãos, e você não consegue reconhecer a igreja como igreja de Deus. Não consegue reconhecer. Eu me lembro de um tio que já faleceu. Ele foi convidado para um casamento. Quando ele chegou à porta da igreja e viu todo mundo como estava, ele deu as costas e falou: não, me deram o endereço errado. Não, é aqui mesmo. Não é aqui. Não, eu estou indo embora. Insistiram: não, você está certo, o endereço é esse mesmo. Não pode ser, irmãos. Quando os sinos para casamentos estiverem a tocar, e todos olharem para o futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal, o que a igreja está esperando? O que a maioria está esperando? Muitos anos de prosperidade. Como disse alguém aqui, vai vir ainda o 9º Papa, o 10º, o 50º, enfim, estão esperando muitos anos de prosperidade temporal. Subitamente, então, como dos céus fulgura o relâmpago, virá o fim das suas resplendentes visões e esperanças ilusórias. Grande Conflito, página 338, escrito em 1858. Veja só a descrição feita há mais de 100 anos, a situação de anarquia do mundo e a situação de luxo e de mundanidade dentro da igreja.
Deus falou. Está se cumprindo. Sabem, queridos, que a pressão das massas, a pressão da maioria, é uma das mais devastadoras pressões que existem. Nos dias de Noé, milhares que viviam naquele tempo e ouviram a pregação de Noé, milhares de pessoas tinham vontade de entrar na arca, mas só entraram 8 pessoas. Por que só 8 tiveram coragem de entrar na arca quando aquela multidão estava lá fora? Porque vencer e superar a pressão das massas não é fácil. Existe uma pressão das massas no mundo, existe uma pressão das massas dentro da igreja. Quando nós falamos em massas, muitos pensam que estão falando só do mundo. Não, irmãos. Existe uma massa adventista que pressiona você a viver de um certo jeito, que você também se sente esmagado, para agir como a maioria age. Agora vou ler para vocês esse texto que está em Testemunhos Seletos, volume 2, página 31. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona? Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões? Essa será a nossa prova. Pregar sobre a volta de Jesus quando todo mundo está pregando? É fácil. Mas quando nos é proibido pregar nos púlpitos a volta de Jesus, porque ninguém está pregando, não é fácil. Não é fácil. Devemos tirar calor da frieza dos outros. Deveremos tirar coragem da sua covardia. Deveremos tirar lealdade da sua traição. A nação ficará do lado do grande líder rebelde, Satanás. Quem vai ficar ao lado do líder Jesus? Quem? Quando gritavam, crucifica-o, crucifica-o, no meio daquela multidão gritando, crucifica-o, crucifica-o, existiam pessoas que comeram dos pães e comeram dos peixinhos multiplicados por Jesus. Existiam pessoas curadas por Jesus. Mas a pressão da massa levou-as também a falar o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Não é fácil enfrentar a pressão das massas. Eu sinto isso na minha carne. E você também. Nós precisamos saber em quem cremos. Saber em quem cremos. E quem é o nosso Deus? Os juízos de Deus se manifestam na terra. De que forma? Tempestades. Nunca vi tanta tempestade como... Juízos de Deus se manifestando em tempestades. Inundações, tsunamis, terremotos. Será que tudo isso que está acontecendo no mundo é comum? Pastor, sempre existiu terremoto, sempre existiu inundação. Do jeito que está acontecendo? Não. Existir sempre existiu, mas do jeito que está acontecendo? Você já viu se no passado tantos filhos matavam os pais como hoje? Filhos matando os pais? Tanta gente sofrendo de depressão, suicidando por depressão. O grande eu sou está falando aos que anulam a sua lei. A religião de Jesus está sendo desprezada. A lei de Deus está sendo desprezada nos governos, nas escolas, nas igrejas. Não existe mais respeito para com a lei de Deus. E nem para com Deus. Agora é o tempo em que a nossa fidelidade a Deus e a lei dele precisa ser mais ardorosa. Nosso ânimo precisa ser mais inabalável. Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os que lutam, essa será a sua e a minha prova. Não espere muitos do seu lado. Não espere o apoio da igreja. Não espere pelo apoio da igreja. Não espere o apoio de toda a família para fazer uma decisão. Porque talvez essa decisão nunca será feita se você esperar pelo apoio de todos.
Vamos cortar o cable aqui em casa. Quantos apoiam? Quantos? Vamos cortar a internet. Não, isso é loucura. Ontem, quando eu escrevi para uma esposa que me perguntava, ela dizia: eu vou trabalhar, meu esposo fica plantado na frente do computador o tempo todo, eu morrendo de tanto trabalhar, e ele em casa no computador. Eu disse: corta a internet. Ele disse: ele me mata. Ele me mata, porque ele diz que está fazendo trabalho missionário pelo Facebook, pregando para as pessoas. Mas eu olho lá, é só mulheres, é só princesas lindas, e beijos para cá e beijos para lá. Queridos, não podemos esperar pelo acordo de todos para tomar decisões sérias, porque são decisões individuais. Que motivos levaram Jesus a falar da mulher de Ló? Eu não sei o nome da mulher de Ló, mas a Bíblia fala da mulher de Ló. E Jesus, quando estava falando da sua volta, ou seja, da sua segunda vinda à terra, ele falou o quê? Lembrai-vos da mulher de Ló. Será por quê? Numa hora daquela do sermão dele, ele introduziu esta frase: lembrai-vos da mulher de Ló. Então vamos lembrar um pouquinho da mulher de Ló. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Em Lucas capítulo 17, Jesus está falando da sua segunda vinda. E vamos ler então capítulo 17, versos 26 em diante. Capítulo 17 de Lucas, versos 26 em diante. Jesus disse: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. O povo come demais, né, irmãos? Tem tanta fome no mundo porque muitos comem demais. Você está comendo a comida de 100 pessoas? Come o dia todo e joga fora o que não consegue comer? No tempo de Noé, o pecado foi: comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamentos. Casam por qualquer coisa, por documento. Os pais apoiam o casamento da filha, do filho que está casando só por documento. Uma mentira. Montam um álbum com fotografias para mostrar na entrevista. Uma mentira descarada, apoiada pelo pai e pela mãe. As pessoas fazem qualquer coisa pelo green card. Mas você não pode fazer qualquer coisa por nada. Você tem que ter princípios. Jesus vem buscar aqueles que o amam e que tiveram a ousadia de viver uma vida com princípios. Não serão amados na terra, mas serão amados no céu. Na terra eles serão os chatos. Aqui diz, queridos, que no tempo de Noé comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. De novo, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Estavam vivendo a toda. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será nos dias em que o Filho do Homem se há de manifestar. Será porque Jesus aqui falou dos dias de Ló? Numa ocasião ele não falou, na outra ocasião ele citou os dias de Ló depois dos dias de Noé. Porque nos dias de Ló houve a legalização do casamento com o mesmo sexo, homem com homem e mulher com mulher. Isso era uma coisa comum, normal, nos dias de Ló. Será que hoje não se tornou também algo legal, sendo legalizado na maioria dos estados e nos países? Queridos, isto é comum ou é incomum? Quando as coisas incomuns acontecem.
E todo mundo começa a considerar como algo o quê? Comum. O que é que tem? Ele está amando. Amando. Queridos, aqui diz, no verso 31, diz assim: naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. Isso está acontecendo hoje? Então vamos parar de acumular, vamos parar de pensar, de buscar isso, buscar aquilo para nós mesmos, porque o tempo do fim chegou. Chegou o fim, irmãos. Acabou a festa. É tempo de ir para o céu. E o verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu acrescento aqui, não é só lembrar-vos da mulher de Ló. Não se esqueçam de Ló também. Porque Ló precisa ser lembrado. Porque a mulher de Ló se perdeu, e as filhas casadas de Ló se perderam, e as filhas solteiras também se perderam, por causa de Ló. Ele escapou sozinho. Só ele vai para o céu, pela misericórdia e pela graça de Deus, porque também não merecia ir para o céu. Porque a Bíblia diz que quando Ló tomou a decisão de armar as suas tendas, ele foi armando, a Bíblia diz que ele foi armando as tendas nas proximidades de Sodoma. Quem sabe 10 quilômetros, 20 quilômetros, né? Uma distância que desse para que a esposa e as filhas fossem ao mall, ao shopping de vez em quando, na cidade de Sodoma e Gomorra. Mas interessante que quando os anjos vieram visitar Ló, ele não estava vivendo nas proximidades, ele estava vivendo no downtown de Sodoma, ele estava no centro de Sodoma. Como é que ele foi armando as tendas? Foi armando as tendas até que ele foi morar aonde? Dentro da cidade. Porque é assim quando você começa a fazer concessões. Perguntar o que a esposa acha, o que os filhos acham, e vai tomando uma decisão como marido bonzinho. Não, queridos, não temos que ser bonzinhos, nós temos que ser bons. E os filhos de Deus que são bons, eles sabem dizer não. Colocar limites para as nossas crianças e fazê-las entender que não é não. E não ceder. Quando um não é falado, tem que ser mantido. Porque nós estragamos nossas crianças, não dando limites para elas. Nestes 2000 anos que se passaram desde a primeira vinda de Jesus, sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, a legalização do casamento com o mesmo sexo é algo comum ou incomum? Será que temos olhos para ver o que estamos vendo? As Sodomas modernas são sofisticadas, são ricas, sensuais. Sodoma é sensualismo. E hoje as pessoas morrem perdidas, se tornam escravas do sexo, da promiscuidade. Vocês pensam que sexo não vicia? Muito. Eu tenho conversado e encontrado pessoas viciadas no sexo. Elas não conseguem. Homem que não consegue ver mulher, não importa que mulher, irmãos. Esconda a sua esposa. Porque se ele botar o olho, é uma pessoa viciada, escravizada pelo demônio da promiscuidade, demônio da masturbação, demônio da pornografia, demônio da mentira, mentira descarada. O pensamento dos cristãos desta geração está concentrado mais nos luxos e prazeres de Sodoma do que no preparo para o céu. Falamos de reavivamento e de reforma. Mas quando é que vamos parar de falar e vamos praticar? O que é parar de falar e praticar? Hoje, você tomar uma decisão de abandonar as coisas que Deus quer que você abandone. Isso é ação.
Toma uma decisão de jogar fora da sua casa o que não é de Jesus, o que é da Disney. Você que mora aqui nesta cidade, provavelmente possa existir alguma coisa da Disney dentro da sua casa, que tem que ser queimado, tem que ser jogado fora. Cortar os TV a cabo, os cables. Na minha casa eu não tenho mais a TV a cable. Porque não existe graça, irmãos. Não existe graça mais de ver coisas que antigamente me davam alegria, eu ria. Mas agora não é a mesma reação mais. Lembre-se da mulher de Ló. Mas não se esqueça de Ló. Porque a trágica perda da esposa de Ló, das suas filhas, foi por causa de Ló. Ló foi bonzinho. Foi bonzinho. A Bíblia diz que quando Ló foi tirado de Sodoma pelos anjos, vieram as duas filhas com ele, solteiras, as casadas ficaram. O que as filhas de Ló fizeram com ele? Era normal em Sodoma. Beber vinho era normal, porque senão Ló não teria bebido. E o vinho tira o quê? O discernimento. Era um estilo de Sodoma, de beber e de praticar promiscuidade. As filhas com o pai. Hoje eu tenho visto muitos pais abusando das suas filhas. São muitos que abusam. E elas não têm coragem de falar porque é vergonhoso falar. E a mãe também não fala porque ela vai ficar sem o marido e sem o salário e a promiscuidade cresce. O mundo hoje virou uma grande Sodoma. Nós temos que buscar residência para as nossas crianças fora das grandes cidades. Pastor, não me fale isso. Vou falar. Você tem que buscar residências para a sua família fora dos grandes centros, onde você tenha um espaço de terra disponível para suas crianças brincarem, correrem, tomar sol, sem a influência externa, onde você não precisa ter TV a cabo, onde as suas crianças vão poder ser educadas por você. Eu estou aconselhando você, pai e mãe, a ter um homeschool. Você ser a professora das suas crianças. Porque tudo está muito difícil. A educação pública estraga a mente das crianças, tornando-as rebeldes. O pai e a mãe perdem a autoridade sobre as crianças, porque elas olham para o pai com desconfiança e já tem o 9/11, elas já decoram. Minha netinha com 5 aninhos, ela já sabe 911. Discal 911, se apanhar. Ela falou para o meu filho, para o pai, eu já sei o número. Interessante, queridos. Desconfiança dos pais, tirando a autoridade dos pais. Que outras coisas incomuns você está percebendo hoje? Será que o povo de Deus hoje está percebendo os acontecimentos incomuns ao nosso redor? Legalização do casamento no mesmo sexo, a renúncia papal. Quando houve a renúncia de Bento XVI, todo mundo se chocou, mas todo mundo já se esqueceu. As coisas incomuns são esquecidas e passamos a ver isso como se fosse uma coisa comum. Não, queridos, a renúncia papal é incomum. E Deus está tentando nos falar por coisas incomuns. Nos últimos 600 anos, foi o primeiro a renunciar. O primeiro Papa jesuíta. Isso é comum ou incomum? Queridos, os jesuítas foram criados em 1540. E quando eles foram criados em 1540, foi exatamente porque a igreja de Roma estava sendo minada. Sua autoridade estava sendo destruída por causa da reforma protestante de 1517.
Em 1517, Martinho Lutero pregou as 95 teses no dia 31 de outubro, nas portas da igreja de Wittenberg. E a reforma protestante abalou os alicerces de Roma. Então, poucos anos depois, 1540, formaram a Sociedade de Jesus, chamada Jesuítas, com um só propósito no mundo: destruir os protestantes. Morte aos hereges protestantes. Mas já se passou tanto tempo que os jesuítas passaram a ser vistos hoje como gente dócil, amável, bondosa, pessoas cheias de graça. Esqueceram do voto que eles fazem para se tornarem jesuítas. A propósito, eu vou ler um pedacinho do voto, é muito grande. E quando eu estiver lendo, lembre-se que o Papa Francisco é jesuíta. Eu prometo e declaro que eu, quando as oportunidades se apresentarem, farei guerra sem qualquer piedade, secretamente ou abertamente, contra todos os hereges protestantes e liberais, assim como sou dirigido para extirpar e exterminar eles da face de toda a terra. E que não pouparei, seja sexo, idade, nem condição, e enforcarei, e esfolarei, ferverei, esmiuçarei, e enterrarei vivo estes infames hereges. O que eu estou lendo é o voto jesuíta. Abrirei os estômagos e úteros das suas mulheres, e esmagarei as cabeças de seus bebês contra a parede, em ordem de aniquilar para sempre esta abominável raça. Eu diria, queridos, não precisa tanto, porque ele já acabou com os protestantes. Não precisou fazer tudo isso. Como disse Tony Palmer, que já está morto, não é? Mas ele disse: não existem mais protestos, por isso não existem mais protestantes. Ele estava certo ou errado? Certo. Quando os líderes carismáticos dos Estados Unidos ouviram ele falando, aplaudiram. Quem está fazendo protesto contra Roma? Ninguém, queridos. Então, não existem mais protestantes. Os jesuítas têm como propósito destruir os protestantes, mas eles já foram destruídos. Joel Osteen já se submeteu ao Vaticano. Os grandes líderes evangélicos dos Estados Unidos já se submeteram ao Vaticano. Os carismáticos também. Metodistas, luteranos, ortodoxos, anglicanos, todos já se tornaram um com a Igreja de Roma. Onde estão os protestantes? Não existem mais. Isso é uma coisa comum ou incomum? Que vergonha se Lutero ressuscitasse hoje. Ele olhasse e falou: uau, de que valeu todo o meu sofrimento? De que valeu? Mas valeu sim alguma coisa, irmãos. Valeu. Porque Deus ainda tem remanescentes. Deus ainda tem um pequeno número de homens e mulheres que protestam. Homens e mulheres que não se conformam à massa, que não se deixam pressionar pela massa. Homens e mulheres que, como Elias, não dobraram seus joelhos a Baal. Mas são poucos. Quando Deus disse para Elias: você está pensando que está sozinho, Elias? Não, abra os olhos. Veja aí, tem mais 7.000. Queridos, eram 7.000, não de uma igreja, eram 7.000 de uma nação. O que eram 7.000 de uma nação? Quase nada, irmãos. Então, para você entender que os que vão permanecer fiéis a Deus e não se abalar pela pressão das massas, será um pequeno número. Muitos chamados, poucos escolhidos. Você já percebeu que neste último capítulo da história da Terra existem 2 papas no Vaticano? Não, pastor, isso é comum? Comum? Me diga, quando é que existiram 2 papas no Vaticano? Um piloto e um copiloto. Quando o trecho da viagem é muito complexo, e esse último percurso da viagem, que antecede a volta de Jesus,
será cheio de complexidade, difícil. Então eles precisam de 2 crânios ali. 2 crânios. 2 papas. É um percurso complicado. A união das 3 grandes religiões, islamismo, judaísmo e cristianismo. Vocês assistiram isso pela televisão? É comum? Eu estou falando de coisas incomuns que estão acontecendo e o povo assimila as coisas incomuns e toca a vida do mesmo jeito. As pessoas assimilam isso e continuam vivendo como se nada tivesse acontecido. Continuam correndo atrás do seu dinheiro, comprando mais uma casa, comprando mais um carro, comprando mais uma fazenda. Onde é que eu vou investir o meu dinheiro agora? Agora eu acho que eu vou comprar ouro, porque a melhor coisa é comprar ouro, não é? E a propósito, tem um homem aqui na Flórida, né, oferecendo 15% para você. Não é? Você dá o dinheiro para ele, ele te dá 15% por mês de juros. Não é? E as pessoas vêm me consultar. O que o senhor acha, pastor? Nem me pergunte uma coisa dessa, irmãos. Nem me pergunte. Você está atrás de ganhar 15% ao mês. Como é que você consegue acreditar? Ele está roubando de alguém para dar para você. Pirâmide é isso, roubando de um para dar para o outro. Mas o povo não assimila, queridos, os acontecimentos incomuns. Eles passam a ver como se tudo fosse comum. Está tudo igual. Não está tudo igual, irmãos. Nunca o islamismo, o judaísmo e o cristianismo estiveram unidos. Nunca estiveram lá no Vaticano os 3 líderes, mais o Bartolomeu ainda da Igreja Ortodoxa, plantando uma árvore da paz. Isso nunca aconteceu. Será que nós não estamos percebendo que este é um sinal do que o fim chegou? Amém. Chegou o fim. O ecumenismo não vai acontecer, ele já aconteceu. E o que é o ecumenismo? É uma estrada de mão única que leva todo mundo para Roma. O ecumenismo leva todo mundo para Roma. As igrejas protestantes, evangélicas, carismáticas uniram-se ao papado. E na sua mensagem, o Papa Francisco se apresentou como José. Não sei quantos assistiram. Ele se apresentou como sendo José. E os líderes evangélicos e carismáticos como sendo os irmãos de José, vindo o quê? Queridos, aqui, os irmãos errados, traidores, estão agora vindo para se reconciliar com José. E o Papa Francisco se apresentou como sendo o José. Assista o vídeo. E o povo aplaudiu. Que linda mensagem. Tendo olhos, não veem e não percebem. Em 2008, o Papa Bento XVI foi convidado para celebrar seu aniversário de 81 anos na Casa Branca. Comum ou incomum, irmãos? Incomum. Nunca aconteceu isso na história dos Estados Unidos e nem do Vaticano. Mas passou e ninguém se lembra mais disso. De sinais do fim. E agora o Papa Francisco foi convidado para falar ao Congresso americano em 2015. Pela primeira vez o Papa vai falar ao Congresso americano. Pela primeira vez na história do Vaticano, na história dos Estados Unidos. Coisa comum ou incomum? Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, o Supremo, não é, Tribunal americano tem 6 representantes do Vaticano. São 9 juízes. Dos 9, quantos são católicos? 6. Está na mão do Vaticano. Pela primeira vez, um secretário de Estado americano, John Kerry, sugeriu que Jerusalém seja passada para que o Papa legisle e governe e administre. Foi esta a sugestão feita por John Kerry na sua ida a Jerusalém. Pela primeira vez. Coisas incomuns estão acontecendo. A nova ordem mundial é um sistema de governo que está sendo implantado e as pessoas não estão percebendo.
pensando que isso é teoria da conspiração, irmãos. Teoria é uma coisa que não se prova. Mas quando você prova por A mais B, deixa de ser teoria. A economia está globalizada, como nunca foi. A religião está globalizada, centralizada num líder espiritual, com sede no Vaticano. Coisas incomuns estão ocorrendo também dentro da igreja adventista, que pela primeira vez tenta criar uma igreja para ricos. Para que isso? Pela primeira vez, uma união da igreja adventista se rebela contra a Conferência Geral. Nunca aconteceu isso. União Columbus, aqui de Washington, D.C., se rebelou contra um pedido veemente do presidente Ted Wilson e votaram a ordenação da mulher contra as decisões da Conferência Geral, que pediu para que esperasse, não esperaram, tomaram um voto. Dentro da igreja também estão acontecendo coisas incomuns e as pessoas não percebem que o fim chegou. Por que justo agora? Justo agora, nos dias que antecedem a volta de Jesus, dentro da igreja nasceu um movimento forte contra o Espírito Santo, para que as pessoas fiquem sem o Espírito Santo. Satanás criou isso. Agora, o momento em que você e eu mais precisamos do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, surge um movimento forte dentro da igreja contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo não consegue mais convencer essas pessoas do pecado, porque elas não creem no Espírito Santo, entristecem o Espírito Santo. E não é só isso, eles não creem também na divindade de Jesus, porque eles dizem: Jesus não é Deus. Justo agora, na volta de Jesus, Satanás introduz algo para minar a fé dos nossos irmãos. E não são poucos que estão se deixando levar. Pela primeira vez estão se formando as 10 nações, irmãos. Pela primeira vez estão se formando os 10 blocos econômicos. Isso é incomum? Sim, é incomum. Porque o mundo todo está se unindo em 10 supernações. A nação número 7, que é a nação árabe, irmãos. A invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão, estava dentro dos planos para formar a nação número 7. A revolução no Egito, a revolução na Líbia, na Síria, e depois Sudão, e depois Irã. Escrevam isto, porque a revolução vai continuar até que a nação número 7 seja formada. É a mais difícil de se formar, é esta nação, porque Israel está ali no centro dessa nação número 7. E o que vai acontecer? Muita guerra, irmãos. Chegou o fim. E nós somos a geração que assistirá à segunda vinda de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez. Ele vai voltar mesmo, irmãos. Todos os sinais estão mostrando que chegou o fim. E quando ele voltar, ele diz: eu vou levar vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Seremos uma só família. Jesus, nosso irmão, nosso Salvador, eternamente juntos. Que o Espírito Santo coloque essa paixão, este fogo no seu coração. E que você deseje a volta de Cristo e sonhe com a volta de Jesus de uma forma superior a qualquer outra coisa nesta terra. Que se torne uma obsessão na sua vida, a volta de Jesus, o céu para você e para a sua família. Que isso seja uma obsessão, que você não pense em outra coisa. E que venha logo Jesus nos buscar. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado.